Olá pessoal, está começando mais um episódio do Eu Lírica, esse podcast para falar das mais aleatórias elucubrações que passam dentro dessa minha cabecinha. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o retorno do analógico e a crítica à performance. Bom, pessoal, vocês já viram aí na introdução que eu comprei essa câmerinha analógica Kodak M35, né? E da compra dessa câmera, do processo de tirar fotos com essa câmera e da revelação das fotos, gente, eu peguei muita viagem, eu refleti sobre muitas coisas e coisas que eu acho que tem muito a ver com várias outras, não só com o processo fotográfico em si. E aí por isso que eu decidi fazer um podcast sobre isso, um episódio do podcast sobre isso. Aí primeiro eu queria contextualizar vocês. Lia, por que tu comprou uma câmera analógica? Dois fatores. O primeiro é, eu fiz meu aniversário esse ano num tema Disco Party. Então eu queria fazer uma coisa bem anos 70/80, comprei toda uma decoração nessa vibe, assim. Comprei tudo na China, Shein, Shopee, tá, gente? E eu acho de tanto pesquisar coisas nessa pegada meio retrô, começou a aparecer pra mim propaganda na Shopee dessa câmera aqui, que eu fiquei surpresa que era uma câmera analógica. Eu nem sabia que existia mais câmeras desse tipo. Eu sabia que a única câmera analógica que eu sabia que existia era a Instax, que é muito cara, é 600 e tantos, 700 reais. Dependendo do modelo, pode chegar até R$1.000, né, gente? E aí eu fiquei surpresa e achei muito linda, gente, não é muito linda? Dá vontade de nhaque, comer. E tem várias outras cores, é muito fofa. E quando eu vi, achei fofa, achei interessante, pensei, poxa, seria legal, numa festa nessa vibe mais, né, antiga, tirar fotos, né, com essa vibe, nessa estética retrô, vintage. Eu sempre confundo, gente, o que é retrô e vintage, né, mas enfim. Uma vibe, eu acho que é vintage que fala, né? Porque o vintage é quando é uma simulação do antigo. O retrô é aquilo que de fato é antigo, né? Mas enfim, e aí eu pensei nessa estética vintage, eu disse, nada melhor, vou comprar. Só que, obviamente, eu fiz pesquisas, fui ver se a câmera ela era legal e tudo. E, gente, o preço dela foi muito bom, tá? Eu achei, porque a minha referência era a Instax, que é, como eu disse, R$700, tem modelo até de R$1.000, enfim. E ela foi 225. Né? Só que eu descobri que essa câmera já está cara, tá? Por R$225, porque ela ficou meio hypada na gringa. Descobri que tá rolando ali uma modinha de câmera analógica retornando ali. E essa câmera tá sendo muito hypada e ela era mais barata, ela era em torno de R$170, R$180, e aí eu comprei por 225, né? Mas enfim, achei barato em comparação à Instax, descobri que era uma câmera bacaninha, assim, simples, mas o suficiente pra mim, que sou totalmente leiga nisso, pra fazer essas fotos mesmo que eu queria, de aniversário, de momentos, família, essas coisas. E aí, gente, por que tudo isso me gerou reflexão? Primeiro que eu comprei pensando nessa parte estética, mas depois eu pensei, cara, o legal de uma câmera analógica é o fato de que eu sou obrigada a imprimir essas fotos, né? Porque às vezes, gente, eu olhava a minha galeria de celular e principalmente o Google Fotos, né, que, enfim, guarda essas fotos, né, na nuvem ali de muitos e muitos anos. E, gente, a sensação que eu tenho é que, à medida que você vai guardando esse monte de fotos, de vários momentos, né, da vida, naquele acúmulo ali da galeria, de 1.000 e tantas fotos que você tirou do Google Fotos, parece que aquilo é só mais uma foto, sabe, assim, parece que fica ali meio que naquele limbo virtual. Você, às vezes, seleciona 2, 3, posta no seu Instagram e fica por isso mesmo, né? E aí eu comecei a sentir falta de ter a foto física, né? Principalmente porque também, ultimamente eu me mudei ano passado para essa casa, né? Enfim, e aí eu agora que estou pensando um pouco mais na decoração da casa, e eu fui uma vez na casa de uma galera que, de um casal, colega nosso, que a decoração da casa deles era foto, assim, tinha muito porta-retrato, muitos quadros na parede com fotos também de vários momentos em família, da vida, etc. E eu achei aquele tão bonito, gente, tipo, tão legal. A casa deles era um museu de memórias da família deles. E aí eu fiquei assim, poxa, tá aí uma ideia legal, porque eu não gosto de muito breguesso, gente. Breguesso
breguesso aqui em Fortaleza é tipo coisinhas pequenininhas. Eu não gosto muito de breguesso, acho que só enche poeira e besteira, sabe? Assim, pra mim é entulho. E aí eu pensei, poxa, tá aí um negócio que na minha cabeça é uma decoração útil. Porta-retrato, né? E aí também foi isso que me condicionou a comprar a câmera analógica. Poxa, eu já tava meio assim com esse excesso de fotos na minha galeria aqui. Pra que eu tinha tudo aquilo ali, né? E ao mesmo tempo querendo essa decoração na casa, né? Inclusive eu vou pegar aqui, peraí. Então, gente, uma amiga minha que tem a Instax trouxe no meu aniversário, né? E aí eu tirei as fotozinhas instantâneas. Acho que não vai dar pra ver aí direito, provavelmente, mas enfim. Aí eu comprei um mini porta-retrato para essas fotos de Polaroid, né? E comprei também porta-retrato mesmo, né? Comum, assim, para fotos, né? Em tamanho 10x15, né? Se eu não me engano. E aí, gente, comprei isso no íntere em que eu levei a câmera para a empresa para revelar, né, as fotos. E fiquei, gente, numa super expectativa. Tipo, gente, será que essas fotos deram certo? Porque eu sabia que eu ia tirar a foto no ambiente escuro. Eu já sabia que essa câmera, ela não era, vamos dizer, tão boa para ambientes escuros. Ela dava conta ali, não ficava excelente as fotos, mas dava conta, né? Comprei um filme com um ISO alto relativamente, o ISO 400, né, em relação a esses filmes para essas câmeras mais simples. E entreguei a Deus, gente. Tirei as fotos e entreguei a Deus. Não sabia se as fotos iam sair boas, porque o legal de não ter esse visor aqui, né, com a imagem é isso, você enquadra aqui e pede a Deus que dê certo. Se a foto foi tirada, se não foi, se queimou o filme, se não queimou, qualquer coisa, não dá pra saber. Você só vai saber depois que você tirar as 36 fotos, né? E levar pra revelar. Aí você vai descobrir o que aconteceu. E é engraçado esse nome da revelação, porque revelar a foto do filme, né? Que é literalmente fazer aparecer aquela imagem no filme. Mas eu acho que também é sobre revelar todo o seu trabalho. Porque a câmera analógica é um mistério. É um mistério, gente, assim, não sei se deu certo, tomara que tenha dado. Principalmente para mim, que sou leiga, que não sou fotógrafa, que estava tirando pela primeira vez fotos com filme, né, nessa câmerinha. E aí, pessoal, vamos lá. Criei muitas expectativas. Quando revelei, digitalizei as fotos. Maioria das fotos, assim, não ficaram boas. Tiveram umas que ficaram ok, algumas que ficaram péssimas. Mas várias vieram com esse problema que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse risco vermelho aí no meio da imagem. Quando eu fui lá na empresa que eu, né, pedi para revelar as fotos, eles disseram que o problema era na minha máquina, no meu flash, sei lá, inventaram um monte de coisa, eu achei esquisito. E aí eu fui no limbo da internet, que tem resposta para tudo, que é o Reddit, né, gente? Eu fui no Reddit, numa comunidade de fotografia analógica, coloquei as fotos lá, expliquei tudo o que tinha acontecido, e aí a maioria da galera que estava lá me explicou que o problema era na digitalização, ou seja, lá na empresa que eu fui revelar as fotos, né? Inclusive, já falei com eles disseram que iam refazer o processo e tal. Mas depois dessa contextualização, o que eu queria trazer para vocês? Eu comecei a curtir muito essa comunidade do Reddit de fotografia, né? E aí eu comecei a ler muitos posts de pessoas que tanto já tinha experiência nessa área de fotografia analógica, quanto também iniciantes. E aí eu vi um fotógrafo que trabalhava já com digital e disse que comprou uma câmera analógica bem melhor que a minha, não era esse tipo, né, de câmera aqui que é point and shoot, né, que é tipo a ponte e atire, né, é uma que eles chamam de SRL, se eu não me engano, que são essas que não são 100% automáticas, né, você pode ajustar os modos ali do jeito que você quiser. Então era uma pessoa que já tinha experiência em foto, dizendo que comprou uma câmera analógica porque ele estava percebendo que o fazer artístico dele como fotógrafo estava sendo muito prejudicado pelo processo de tirar foto digital. Isso porque ele notava que ele estava meio obcecado pelo aperfeiçoamento que o digital proporcionava para ele. Então ele
ia numa cena ali, né, sei lá, numa situação para tirar foto, num contexto, e ele tirava várias fotos e refazia essas várias fotos até chegar no ponto em que ele achava que estava a foto perfeita, que estava a foto ideal. E aí ele foi percebendo que foi matando algo fundamental para o processo artístico dele, que é a espontaneidade, e não só do processo artístico dele, vamos dizer assim, da constituição primeira do que é a fotografia, que é a instantaneidade do clique, né? Essa coisa de capturar ali a cena, a imagem, o contexto, no exato segundo, naquele exato momento, e eternizar aquela coisa ali. Então ele dizia, isso estava tirando o sentido da fotografia, né? Que está ligado ao inesperado, à espontaneidade, e que, de certa forma, se conecta com a vida, né? De que viver e os momentos da vida e das nossas experiências, né, são todas permeadas por esse conteúdo do inesperado, de pequenos pontos que a gente captura, significa, né, traz sentido para aquela vivência. Então, e aí, gente, quando esse cara falou isso, né, parece que fez mil coisas na minha cabeça, e foi aí que eu decidi fazer esse episódio. A primeira coisa que eu queria falar é o quanto o digital, de fato, está ligado a essa cultura neoliberal de performance como um todo. A primeira coisa que eu achei interessante foi ver várias dessas fotos, né, que a gente tirou. Por exemplo, eu tirei fotos com essa câmera minha, né, com amigas. Algumas saíram com o olho fechado. Tiveram fotos minhas que pegou no ângulo que eu não gostei tanto, sabe, que eu não me senti tão bonita. Teve fotos de momentos assim que ficou meio escura, mas que deu para perceber ali a reação das pessoas no momento lá que meu marido tirou na hora do parabéns, né? Dos sorrisos, dos braços levantados, né? Então, a pele das pessoas ficou diferente. Não vou dizer que ficou natural, porque essa imagem do flash aqui, ela dá uma distorcida, não fica exatamente a foto natural, né? Mas ela não, vamos dizer assim, camufla, né? Ela só vai trazer uma outra imagem, vamos dizer assim, né? Mas sem uma intencionalidade de camuflar nada, né? E aí eu comecei a pensar o quanto a foto digital, hoje em dia, ela está muito aliada à nossa experiência no Instagram, principalmente, né? Que é a plataforma, a rede social que né, a gente posta foto, né? Acho que se a gente for pensar, Facebook e Twitter tá mais ligado a texto, acho TikTok mais ligado a vídeo, YouTube também, e o Instagram mais ligado a foto, né? E aí, a primeira coisa é o quanto a gente não consegue mais lidar com quem nós somos sem performar excessivamente esse quem nós somos para a câmera. Esse lance da repetição da foto, né, da gente, não ficou bom, tira outra, não ficou bom, tira outra, não ficou bom, né, até você achar a luz, o ângulo e etc, para você sair daquele jeito que você acha que tá bonito e etc, né, se conecta com isso. O uso de filtros, inclusive, gente, existem câmeras, né? Eu tava até um dia desse tirando foto com a câmera de um colega meu, de celular mesmo, né? E aí eu fui tirar com a câmera de selfie, aí eu disse assim, tu colocou filtro na câmera? Ele disse, não. E aí eu fui ver que tem aquele mecanismozinho de você colocar um blur, né? Vamos dizer assim, na imagem de selfie, né? E não estava ativado. Só que dava para perceber que a câmera dele já fazia isso naturalmente, dava aquele blur na imagem, né? Aquela embaçada ali para dar uma suavizada nas linhas de expressão, tirar manchas, aquelas coisas assim. Então, olha, gente, quantos mecanismos que fazem a gente não conseguir mais lidar com a espontaneidade das coisas, né? E outra coisa que eu percebi também essas fotos que eu tirei aqui para
fazer porta-retrato aqui em casa, etc., né? São fotos digitais, né? Que eu tirei de câmera de celular e eu pedi, nessa mesma empresa que eu mandei revelar, eu pedi para imprimir, porque se eu já estava nessa vibe de, tipo, um desejo de ter fotos analógicas para justamente me obrigar a ter as fotos concretas ali na minha mão, né? Eu aproveitei que tinha coisas ali na minha galeria, que fazia tempo, né, que eu queria imprimir, e mandei imprimir. E uma coisa que eu notei quando eu mandei imprimir e quando eu fui colocar nos porta-retratos quando eu fui distribuir os porta-retratos, eu queria colocar alguns em pé assim, e alguns deitados. Só que a maioria das fotos que eu mandei imprimir, depois que eu me toquei, depois que eu, né, recebi as fotos impressas que eu me toquei, estavam na vertical. Eu tive poucas fotos na horizontal. Aí eu fiquei tipo, caraca, velho, agora todos os porta-retratos vão ter que ficar realmente na vertical. E aí eu me toquei, isso é culpa do Instagram, porque a maioria das fotos que a gente tira hoje, a gente pensa para colocar nos stories, né? E até foto no feed desempenha melhor vertical, né? E aí eu fiquei, caraca, até isso mudou, né? A gente tirou a câmera, por exemplo, analógica, ela força um pouco. Não é que é impossível tirar foto vertical, você consegue tirar uma foto vertical, né? Mas ela é feita, vamos dizer assim, anatomicamente, para a gente tirar melhor uma foto na horizontal, né? E até isso muda, sabe assim? E quando esse cara lá no Reddit falou sobre esse lance dessa piração por aperfeiçoamento, tirar dele um pouco da capacidade criativa, me fez conectar todos esses pontos, sabe assim? E aí, outra coisa também é que o que eu percebo é que essa lógica do desempenho, sabe assim, ela tá tão permeada em tudo que até nesses momentos de lazer que a gente tira fotos, né? Geralmente a gente tira foto ali, eu vou sair, vou para um barzinho, encontro amigos no aniversário, nananã, né? Nesses momentos a gente tira foto, a gente parece que não consegue mais se conectar com essa tecnologia, né, da câmera digital, de uma maneira a pensar no registro do momento. A gente está pensando na exposição desse momento, muito mais do que no registro do momento, né? Ou seja, eu não estou pensando em só registrar, porque é tipo, legal esse momento aqui, ou nossa, vou tirar foto desse drink aqui, porque eu achei uma delícia. Não é sobre isso. É sobre, vou postar no Instagram, vou mostrar para as pessoas esse momento, né? E aí, essa foto, essa imagem registrada, ela está toda preenchida pelo olhar do outro. Esse outro imaginário, vamos dizer assim, né? E não mais sobre a constituição da minha experiência, da minha emoção, do meu sentimento ao registrar aquela imagem, entendeu? E isso é muito doido, pessoal, porque essa lógica da performance, do desempenho, ela está em tantas coisas hoje em dia, tantas coisas, mas eu acho que essa nossa vivência nas redes sociais, ela tem, como é que eu posso dizer, deformado, né? Vou até usar um termo aqui bem adorniano, né? Deformado a nossa conexão, a nossa ligação com as próprias experiências de vida, né? Seja profissional, seja pessoal, enfim, né? E aí, continuando, essa coisa do analógico, para mim, ela se conecta muito mais com o momento do que com o visual. O interessante é que eu comprei essa câmera pensando mais no visual, né? Porque, sei lá, eu acho que eu ainda estava nessa lógica da rede social, da exposição, né? E aí agora eu entendi que isso aqui tem muito mais a ver com o agora só, entendeu? Tipo, minhas fotos boa parte delas ficaram ruins, mas ao mesmo tempo mostraram o momento que foi capturado. Elas falam sobre aquele momento que foi capturado. E depois eu percebi que isso importa mais do que, de fato, a estética da imagem em si, né? E aí, isso abre espaço para o erro. Entendeu, gente? E o que eu achei mais legal é que eu tive uma frustração inicial, obviamente, poxa, as fotos ficaram meio paia, né? Só uma ou outra ficou boa e as que ficaram boas vieram com esse
risco vermelho, fiquei meio assim, né? Frustração normal, porque eu tava com a expectativa, né? Só que é interessante que depois que eu fui no Reddit e descobri que o problema não era na minha câmera, que eu fiquei um pouco preocupada, né? Achando, tipo, putz, será que a câmera viu o problema e tal? Descobri que foi só na digitalização e entendi que dava pra reverter aquilo. Eu fiquei mais empolgada e querendo fazer mais fotos. Tá entendendo? Em descobrir como é que eu uso melhor, qual o melhor filme pra comprar, como eu economizo também, porque os filmes estão caríssimos, né, gente? Porque a demanda é baixíssima, né? Então, tipo assim, um filme de 36 poses, eu comprei um Kodak Ultramax ISO 400, e o filme de 36 poses foi R$130, muito caro, né? Mas aí depois eu descobri que tem filmes rebobinados, que são filmes de pessoas que compram como se fosse um rolão de filme. Rolão. Desculpa, corta. Tem gente que compra um rolo grande de filme, tipo aquele de cinema, tipo, né? E aí ela corta, né, esse filme em 36 poses e ela enrola numa bobina, né? Ele rebobina numa bobina daquelas pequenininhas, né, que a gente compra mesmo, mais comercial assim, e vende mais barato, porque comprando nessa grande quantidade, o rolo do filme sai mais barato, né? Então eu descobri isso, achei massa. Descobri que dá pra tirar a foto em preto e branco. Eu amo foto preto e branco. Vi várias fotos com M35 em filme preto e branco muito lindas, que eu já tô doida pra tirar. Então, sei lá, despertou algo criativo em mim, sabe? E um desejo de, poxa, tá, errei agora, mas vamos ver a outra... da outra vez eu consigo acertar, quantas eu consigo fazer, né, de um filme de 36 poses, quanto eu consigo fazer aquilo que eu estava querendo, né, e lidar com os outros erros. Então, para mim, principalmente, que sou uma pessoa extremamente controladora e que estou nesse processo terapêutico e etc, de aprender a lidar com os meus erros, parece que está virando também uma espécie de vivência não controlada, sabe assim, que está me fazendo ter prazer no processo mais do que no resultado, entendeu? E de acolher esses erros, que eles fazem parte e que, às vezes, até no erro, pode sair algo legal, porque uma coisa que eu também vi nessas comunidades do Reddit é que às vezes a pessoa posta a foto e diz assim, não ficou legal, não sei o que, tarará, mas foi esse o resultado. E aí a galera embaixo, porra, mas ficou massa, eu achei essa foto aqui muito foda e tal. E aí às vezes até no erro, né, porque às vezes o erro é só porque aquilo não atingiu a sua expectativa, né, mas o outro já pode olhar aquilo como algo bacana, artístico, esteticamente valoroso, sei lá, sabe? Outra coisa que eu também achei legal nessa experiência do analógico e que eu acho também que, enfim, tá faltando nesse mundo digital, hiperconectado, nessa lógica da informação, da inteligência artificial e etc., é o mistério. Gente, outra coisa que eu sinto que tem estragado muito a experiência de muitas coisas e deixado a gente meio blasé ultimamente é a falta do mistério. Tudo nesse contexto que a gente vive de superexposição, de informação, tudo está explicado, tudo já está de antemão revelado. E, portanto, perde a graça, sabe assim? Até o BBB, gente. Hoje em dia, as pessoas entram no BBB... Eu tô falando de BBB, eu não sei se vocês sabem, né? Eu, no meu perfil pessoal, falo muito de BBB. Eu faço stories comentando BBB. Até tiveram pessoas que me pediram pra eu fazer um episódio aqui no podcast BBB. Mas o problema, gente, é que o BBB, ele muda muito de semana a semana e eu não tenho tempo de fazer essas gravações, assim, semanalmente, né? Porque mesmo que eu faça só esse esqueminha de botar a câmera aqui, ligar no máximo uma iluminaçãozinha e começar a falar... tira-se um tempo para isso. E os stories, às vezes eu faço 4, 5 stories ali rapidinho, comento o que eu quero comentar, pronto, acabou, sigo minha vida. Às vezes, até essa semana eu fiz dirigindo, né, dentro do carro, então é mais prático para mim fazer esses comentários de BBB lá. Então, já justificando aqui, se você é uma pessoa que vê meu podcast, ouve meu podcast e fica, porra, ela não vai falar de BBB? Vou falar um pouquinho agora conectando a esse tema aqui, né. Uma coisa que eu tenho percebido do BBB ultimamente até
o modo como as pessoas entram no reality é meio que já entendendo o mecanismo do reality. E tudo bem, assim, eu ainda me divirto assistindo, mas eu acho que perde um pouco também da espontaneidade da galera que entrava antigamente, assim, meio tipo, eu vou ser eu e vou fazer alguma coisa ali que eu acho que vai fazer eu ganhar esse reality. E quando eu digo eu vou ser eu, obviamente, as pessoas já entram no lugar filmado, as pessoas não vão ser talvez 100% elas o tempo todo, né? Existe também, já que é um jogo, existe também uma estratégia, né? Mas eu acho que essa estratégia era muito mais constituída a partir da sua experiência interna, a partir do que você assistia e pensava, eu vou fazer isso daqui porque eu acho que pode dar certo, do que sobre a compreensão do mecanismo por trás das interações do reality que levam a uma pessoa ganhar. Então, uma coisa que todo mundo sabe quando entra hoje no BBB o mais importante é você ser o perseguido da casa, a vítima da casa, porque muito provavelmente você chega longe no jogo e pode inclusive ganhar, né? Então, quando as pessoas falam muito mal de você, coloca você recorrentemente no paredão, etc, etc, já se sabe, fazer assim porque tá ventando muito, já se sabe que você pode ganhar esse reality. Então as pessoas já entendem o mecanismo do reality antes mesmo de viver o reality, porque esse mecanismo se repete tanto e está tão sendo tão debatido, falado ano após ano nas redes sociais, que as pessoas elas já entram compreendendo isso. E eu sinto que isso tira mais ainda da espontaneidade. Como eu disse, já é um jogo. Então, se é um jogo, não é a vida real mesmo, né? Você totalmente espontâneo, livre ali, sei lá, só sendo e fazendo aquilo que você faria. E ainda é televisionado, é filmado, as pessoas têm consciência de que estão sendo filmadas, né? Então, logicamente que desde o início já não era 100% espontâneo, mas agora tá menos espontâneo ainda, sabe? E eu sinto que até jogadores que eu acho bacana, que fazem uma trajetória legal, tipo, sei lá, agora nesse BBB 26, a Ana Paula, né? Eu sinto que ela faz muita coisa, dá pra perceber que ela faz muita coisa de caso pensado, porque ela já tinha participado de um reality antes, do próprio BBB, da Fazenda, comentava reality, então é uma pessoa que assistia muito e tem muita intimidade com a linguagem, vamos dizer assim. E aí o legal do jogo dela é ver o quanto ela consegue ser estratégica com todas essas informações que ela tem, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco assim, sabe? Mas queria que ela fosse só mais ela, sem tanta estratégia, sabe, assim, para talvez ela se tornar uma figura mais interessante de assistir, como tem outras pessoas que eu acho muito mais espontâneas lá, tipo a Milena, né, mas aí também, eu acho a Milena espontânea, mas assim, até certo ponto, porque quando a gente pensa no Davi, né, o Davi Brito, que venceu o BBB 24, fui super enganada pelo Davi, gente, eu achava que o Davi era aquilo mesmo, sabe, e aí quando ele saiu, você vê, caralho, era só um personagem, que FDP, entendeu? Então, hoje em dia, eu também já olho com essa suspeita. E por que a gente descobriu que o Davi era um FDP, gente? Rede social, né? Se fosse antigamente, BBB na época antes das redes sociais, o máximo que a gente descobriria sobre a vida do Davi era no Ego, no site do Ego, em coisa de fofoca, sabe? Num desses programas, tipo, de fofoca. E era o máximo que a gente conseguiria saber. E só o público que assiste e consumir esses conteúdos de fofoca, né, que é para abrir um site ou assistir um programa de fofoca, né, você tem que ser o público mesmo, né? Só que hoje em dia você pode até não ser esse público, mas por conta do feed das redes sociais aparece para você essa informação e você fica sabendo, né? Então não tem mais mistério de nada, né? As pessoas elas já chegam na situação sabendo como elas têm que agir, né? Sabendo como elas têm que se portar. Estou trazendo aqui o exemplo do BBB, né? Porque eu estou assistindo e eu já estava com esse sentimento antes. Mas isso é em tudo, sabe? E cada vez mais eu tenho essa sensação. Inclusive, eu acho que essa geração, hoje em dia, né, ela é muito blasé por causa disso, gente. Hoje em dia, eu dou aula para adolescentes, né? E eu sinto que esses meninos dessa geração são muito blasé. Poucas são as coisas que realmente surpreendem eles. Mas é lógico, eles têm acesso a tudo, eles sabem de tudo, né? Não tem mais nenhum elemento surpresa na vida desses meninos, né? Parece que é só repetição, e o prazer
hoje em dia, o gozo, vamos dizer assim, tá muito mais na repetição, né, do que na descoberta, né? E isso eu tenho sentido até na minha vida, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, tenho me tratado, né, com relação à ansiedade. Sou aquela pessoa que eu detesto assistir filme novo, série nova, só se eu tiver com outra pessoa, né? Porque meio que a presença da outra pessoa me obriga a estar ali, aí eu acabo entrando na história e beleza, e vou e curto o filme ou a série. Mas se eu for sozinha, eu não consigo, porque eu vou ficar querendo ver o celular, eu não consigo me concentrar mais sozinha para assistir alguma coisa, né? E aí, quando eu quero assistir alguma coisa sozinha, eu repito, tipo, um filme que eu literalmente já assisti, tipo, 30 vezes, uma série que, tipo, Friends. Gente, Friends, eu perdi a conta, sem mentira nenhuma. Eu acho que eu assisto Friends desde mais ou menos os meus 15, 16 anos, né? E teve uma época, assim, uns longos anos que eu assistia todo santo dia, antes de na hora de almoçar e de dormir. E eu ficava assistindo assim, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Eu ia nessa ordem. Aí, 10ª temporada, eu voltava. Primeira temporada, tará. Então eu acho que cada episódio de Friends, gente, sem mentira nenhuma, eu devo ter assistido, sem mentira, eu acho que deve estar perto de 100 vezes. Tanto é que tem coisas que eu sei decorada, assim, falas de personagem, tudo mesmo, nem sendo fluente em inglês, nem nada. E aí depois, fazendo terapia e tarará, eu descobri que é ansiedade, o nome disso, queridas. E essa sensação de controle, né, que é assistir uma coisa que você já sabe que vai ser boa, que você já sabe que aquilo vai te agradar. E eu percebo que hoje em dia a experiência está muito mais ligada a isso, a segurança de saber que aquilo vai me agradar, do que a descoberta de algo novo que pode me agradar e a expectativa sobre isso. Acho que até a indústria cinematográfica está passando por uma crise ligada a isso também. Por exemplo, essas grandes empresas, né, tipo Disney, não apostam mais em nada novo. É sempre requentando coisas do passado, né? A Disney tá assim, até o próprio Toy Story. Gente, pra que Toy Story 5? Pra quê? Entendeu? Chega, basta. Muda, Brasil. Eu não aguento mais, gente. Eu acho que é Toy Story 5 ou Toy Story 6. Agora eu nem sei, já perdi a conta, né? Pra quê, gente? O último filme já não foi lá essas coisas. Por que que a Pixar não faz algo novo, algo diferente? Porque eu sei, quando ela aposta também em algo novo e algo diferente, não dá o sucesso que dava. Por exemplo, eles lançarem Toy Story, que mesmo eu, com ódio de mais um Toy Story, eu vou lá assistir, né? Porque, porra, é Toy Story, entendeu? Então, até isso, né, é uma coisa que se retroalimenta, né, uma cobra que engole ali o seu próprio rabo. O próprio público não está mais disposto a ver coisas novas, porque também a própria indústria não está mais buscando se arriscar tanto assim, né? E aí esse ciclo vai se retroalimentando e parece que o prazer das coisas está mais na repetição, né, do que no inesperado, no novo, no frisson que é a expectativa de saber se aquilo vai funcionar ou não, enfim. Outra coisa que eu também percebi, e fui ali pegar isso daqui, gente, voltando à história da foto impressa. Como as fotos tiveram esse problema de digitalização, as fotos que eu tirei na máquina, né, eu não pude imprimir, né? Eu vou esperar eles digitalizarem de forma correta para imprimir as fotos que ficaram boas. Mas, como eu tinha já muitas fotos que eu estava querendo imprimir, né? Inclusive, gente, fotos do meu casamento. Foi isso que me fez pensar, gente, como é que pode? Eu me casei, eu nunca imprimi nenhuma foto. Casei em 2021, foi. E nunca imprimi nenhuma foto. Só foi no civil, tá? Não foi nada grande, cerimônias e festas, não. Mas, porra, né? Tirei umas fotinhas profissional com um primo meu, que é um excelente fotógrafo, e nunca imprimi. E aí eu pensei assim, bom, já que eu tô nesse processo, eu vou selecionar as fotinhas que eu quero imprimir, né? Tanto do meu casamento, quanto também, enfim, de coisas da vida que eu tava afim, e imprimir. E aí eu já tinha um álbum de fotos, tá? Porque há um tempo atrás, né, eu imprimia. Na época das fotos de câmera digital, sem ser de celular, eu imprimia. Por exemplo, essas fotos todas aqui do meu álbum são fotos de câmera digital, tá? E isso aqui deve ser 2000... algumas eu botei legenda aqui, isso aqui deve ser de 2012... tá aqui, ano novo de 2012, etc, né? Olha aí, gente, quanto tempo que eu não imprimo. Essas fotos de Buenos Aires eu acho que já é 2014, 2015. Mas, enfim, mais de 10 anos que eu não imprimo foto, né? Aí, imprimi. E
o legal foi que essa semana, minha mãe... Não, foi ontem. Minha mãe veio aqui, minha mãe e meu pai. E aí eu fui mostrar umas fotos, as fotos que eu tinha imprimido do casamento. Eu tinha imprimido umas fotos deles bonitas que eu tinha aqui em casa, né? Umas fotos preto e branco que eu tinha em casa, não, né? No meu celular. E aí botei eles pra ver o álbum de fotos. E, gente, foi tão legal, porque eles viram as fotos novas, mas eles foram rever as fotos antigas, que tem viagens nossas, de família e tal, né? E aí... Sabe aquela coisa de, olha, quando é que foi isso aqui? Ah, isso aqui foi dia tal, que a gente fez tal coisa. Ah, foi mesmo. E essa viagem aqui, para onde é que a gente foi? A gente começou a ver as fotos, né? E comentar, lembrar das coisas, né? E foi tão gostoso, gente. E eu lembro que quando eu era criança, até a adolescência, minha mãe tem muita foto, né? Lá em casa, minha mãe sempre teve muito hábito de tirar foto. Qualquer viagenzinha, bem ali pro Pecém que a gente fazia. Pecém é uma praia aqui do Ceará, bem pertinho de Fortaleza. Eu tinha uma tia que tinha casa lá, e a gente viajava mais ou menos com certa recorrência. Mas o Pecém, gente, não tinha nada na época. Ainda hoje é assim, né? Só o porto lá, a cidade assim não tem grandes coisas turísticas. Mas a gente ia pro Pecém, minha mãe comprava, nem que fosse aquelas máquinas descartáveis, máquina Love na época. Não, bora levar para poder registrar. Então tinha muito essa preocupação, né? E então a gente tem muita foto lá em casa. E eu amava, gente, às vezes eu sentava e dizia, mãe, vamos ver foto? Né, quando eu era criança e quando eu era adolescente. A gente pegava, a gente era caixas e mais caixas, álbuns e mais álbuns. E a gente ficava horas vendo essas fotos e comentando e falando. E às vezes a gente via e repetia coisas que a gente já tinha falado, que a gente tinha comentado. Mas era tão relaxante, tão gostoso esse momento entre família, entre nós, né? Que foi o que eu me toquei também, que o digital não proporciona. Por mais que você tenha uma galeria, quem é que senta... Tá entendendo? Depois, sei lá, eu fui para uma viagem, tirei várias fotos no meu celular. Quem é que pega o celular, senta do lado de alguém, seja amigo, seja família, e começa a olhar as fotos? E ter esse momento de memória, de construção de experiência, de relação, de estabelecimento de significados, de construção de narrativas, sabe? Não existe. É isso que eu digo, o máximo que pode acontecer é você posta uma foto, um TBT, né, sei lá, essa coisa de nostalgia, de relembrar momentos, aí você posta um TBT, beleza, a galera lá vai comentar, mas, gente, é uma coisa, assim, tão pobre de experiência, sabe, é uma coisa só, tipo, vazia, não é vazia, mas ela é mais superficial, sabe, assim, parece que ela não cria laço. Ela não cria algo mais substancial, ela não cria um momento. Eu estou falando muito sobre experiência, sobre o momento, eu não estou falando muito sobre... Tem filósofo que fala sobre isso, Walter Benjamin, né, gente? Walter Benjamin é um cara que discutiu sobre o surgimento do cinema e da fotografia, falava muito sobre essa questão da construção da experiência, o quanto essa tecnologia da instantaneidade da fotografia está, e não só da fotografia, mas das outras tecnologias, né, que estavam surgindo ali, criando essa ideia de instantaneidade, de rapidez, de velocidade, estava nos afastando da construção de experiências simbólicas e significativas. Isso Walter Benjamin está falando do surgimento da fotografia ali final do século XIX, início do século XX. E eu estou dizendo que isso aqui, que ele dizia que estava nos afastando da experiência, na verdade, a gente está fazendo esse retorno ao analógico buscando um resquício dessa experiência. É como se nisso aqui ainda tivesse pregado, impregnado um pouquinho ainda dessa conexão orgânica das coisas, material das coisas, não só virtual, né? E é muito doido, assim, eu não estou entrando muito aqui no assunto do Benjamin e tal, teria muitas coisas para eu falar, essa coisa da exposição que ele fala, a perda da aura da obra de arte, né? Essa coisa desse significado do sagrado, do distanciamento, né? Que as coisas se perdem assim, as coisas passam a ter um valor de exposição, né? E que, ao mesmo tempo, também ele vai falar sobre essa cultura de vidro, ou seja, que tudo é transparente, que foi o que eu falei, não existe mais mistério, né? Tudo é devassado, tudo já é de antemão revelado, então não dá oportunidade para a gente criar interpretações, a gente só vê e aceita as coisas como fatos e não mais como, vamos dizer assim, possibilidades de construção
coletiva ou de pequenos grupos sobre alguma coisa. Por que eu tô falando isso, né? Às vezes, quando eu via álbum de fotos com os meus pais, e aí minha mãe pegava, sei lá, uma foto antiga deles, aí ela ia contar essa história daquele momento. Minha mãe é muito boa contando histórias, sabe? E toda pessoa que é boa contando histórias, gente, ela, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Tem o ditado popular que fala isso. Então, tem um pouco da interpretação dela sobre aquela vivência, né? Tem um pouco disso, assim, não é o fato nu e cru do que aconteceu. É todo o sentimento envolvido dela na costura dessa história que ela conta, sabe? E minha mãe é boa contando história, ela é boa fazendo isso, mas acho que todo mundo, de uma certa forma, faz isso, né? E hoje em dia, essa cultura de vida, como diz o Walter Benjamin, me parece que a gente tem como é que a gente fala, gente? Essa neura, né? Com o fato, né? Que nem é, né? Nem é, nada é factual, ainda mais, nenhuma imagem é factual, né, gente? Ainda mais nesse contexto que a gente está hoje de inteligência artificial, se aquilo é real, não é real. Só que essa distorção do real que a inteligência artificial traz, que os filtros, enfim, né, que as edições trazem ali, as edições automáticas trazem ali pra gente, ela não é dessa ordem da criatividade humana, né? Do simbólico, vamos dizer assim, da preocupação na construção de um sentido e que, portanto, se conecta com os sentidos humanos. Inclusive tem uma frase na internet que eu amo, né? Que quando a pessoa chega, a pessoa faz um vídeo e fala sobre alguma coisa muito específica e alguém comenta assim, nenhuma experiência é individual, né? E eu acho essa frase perfeita, porque eu acho que é isso. O legal é quando a gente chega na internet, traz a nossa humanidade, se conecta com outros humanos e entende que, porra, a gente é meio que tudo parecido, a gente vive coisas parecidas e aí dá aquela sensação de que, pô, eu não tô sozinho nessa coisa que eu achava que era muito estranha, que ninguém fazia. A gente tá junto nessa também, né? Então, eu sinto que esses mecanismos de distorção de imagem da tecnologia que a gente vê, eles não têm a ver com isso, não tem a ver com conexão humana, né? Pelo contrário, né? Vai desumanizando cada vez mais a presença dessa organicidade, da criatividade humana, sabe? Vai ficando tudo muito seco, tudo muito vazio, tudo muito repetitivo e desgastado e a sensação de que tá já encharcado, sabe, assim, que não aguento mais, porque é muita coisa o tempo todo, sem parar, tudo igual, entende? E eu acho que quando a gente fala sobre construir significado, pelo contrário, é trazer um sentimento único para aquilo ali, mesmo que compartilhado, sabe? Mesmo que de muitas pessoas se conectando com aquilo, mas aquele momento, aquele sentimento, ele é único, né? E ele não é só dado, ele é construído, sabe assim? Enfim, pessoal, fazia tempo, eu tava um pouco enferrujada nesse negócio de fazer podcast, de episódio de podcast. Não sei se eu consegui, assim, falar tudo que eu queria falar. Acho que eu queria ter falado um pouquinho mais do Benjamin, da filosofia. Não consegui, falei só nesse finalzinho aqui. Não consegui costurar da forma como eu queria, né? Mas é isso, se a gente tá falando de espontaneidade, do analógico, né? É isso aí que tinha pra hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, compartilhem as experiências de vocês, curte, tá, esse vídeo. Eu vejo que às vezes eu tenho várias visualizações e a galera não curte, não comenta. Me dá essa ajuda aí no engajamento, tá? E nos vemos, espero que no máximo daqui a um mês. Beijos!